Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, nesse dia 2 de dezembro de 2024, primeira semana do Advento. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente por uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai. Eu digo a outro: vem, e ele vem. Eu digo ao meu escravo: faz isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto a Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começando essa primeira semana do Advento, nessa segunda-feira, peçamos a Deus que abençoe essa nossa semana, fortalecidos na fé e alimentados pela Palavra de Deus, já caminhando e nos preparando para celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, apresentado por Mateus. Mateus é o evangelista da justiça. Convertei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. O tempo já se completou, são as palavras de Jesus. E são alimentados pela primeira frase de Jesus: devemos cumprir toda a justiça. Nós aqui nos colocamos atentos à palavra do Senhor. O que o Evangelho nos traz no dia de hoje? Jesus está em Cafarnaum e vem um oficial romano, aproxima-se dele. Nós estamos falando de um oficial romano, alguém que tem soldados à sua disposição, e ele vai ao encontro de Jesus. Não faz parte do povo de Deus, é um pagão. E esse pagão que tem essa autoridade e serve ao Império Romano vai ao encontro de Jesus e pede por um dos seus empregados, que sofre uma terrível paralisia. Esse homem está pedindo por alguém subordinado a ele. Não está pedindo por um filho, por uma filha, pela esposa, pelo pai. Está pedindo por alguém subordinado a ele. A resposta de Jesus: eu vou curá-lo. Eu vou curá-lo. Jesus se coloca prontamente à disposição para curar esse empregado, desse centurião, dessa autoridade romana. E ele faz o discurso que todos nós rezamos antes da Eucaristia: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, dizer uma só palavra e sereis salvo. Ele reconhece que não é digno, a grandeza de Jesus. Ele reconhece que basta Jesus dizer uma palavra e o empregado fica salvo. É muito interessante que ele primeiro se coloca como alguém sem dignidade para acolher Jesus, porque é um centurião, uma autoridade romana que tem soldados à sua disposição e é subordinado também ao Império Romano, mas acredita piamente na palavra de Jesus. Dizei uma só palavra e meu empregado ficará salvo. Uma só palavra. E é interessante, não é nem uma frase, é uma só palavra. Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne, quer dizer, a palavra de Deus, a pronúncia de Deus se encarnou, que é o que nós vamos ver no Natal. Deus que se encarna na forma de uma criança, e porque se encarnou no formato de uma criança, a gente não precisa ter medo de Deus. Ele se encarnou no formato de uma criança na qual pode ser amado e a gente não precisa ter medo dele. E Jesus, ao olhar isso, o discurso, e é muito interessante que ele fala: pois é, eu tenho gente à minha disposição, eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, faz isso, ele faz. Ele coloca a sua vida prática, o seu poderio de comando, e ele coloca isso como exemplo. Pois é, eu faço isso, então basta uma só palavra do Senhor que meu empregado ficará curado.
basta uma pronúncia do Senhor, uma palavra, que o meu empregado ficará curado. Esse homem apostou, viu, a cura de um empregado na palavra de Jesus, viu? E na obediência. E por isso que Jesus olha para os seus discípulos e olha para a multidão e disse: eu nunca encontrei em Israel tamanha fé, viu? Então, depois do discurso dele, Jesus, quando ouviu isso, Jesus ficou admirado. É bonita essa expressão quando o ser humano faz com que Jesus fique admirado. Jesus fica em momentos admirado pela falta de fé, mas também pela fé. No caso, ele ficava admirado pela falta de fé dos seus contemporâneos, seu conterrâneo em Nazaré. Mas aqui ele fica admirado com a fé desse homem. Ele volta admirado e diz aos que eu estava seguindo, viu? Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Jesus está diante de um pagão, de um centurião romano, de uma autoridade romana, viu? Então esse oficial romano aposta tudo numa palavra de Jesus. E Jesus responde: eu nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E depois Jesus vai chamando que a fé agora não é pertencente mais ao povo, mas virá gente do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Em outras palavras, Jesus, diante da manifestação de fé deste homem, desse oficial romano, que aposta a cura do seu empregado, ele nem está pensando em parente, está falando de um empregado, em apenas uma pronúncia da palavra de Jesus. E aí Jesus abre: todo mundo que tem fé virá e se sentará à mesa dos patriarcas. Todo mundo que tem fé virá e poderá sentar à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó. Se sentarão juntos no banquete do reino de Deus. Porque a fé agora não está ligada a um povo, a uma raça, a uma nação, mas agora a fé está ligada à aposta na palavra de Jesus. Por isso que a gente possa pedir a Jesus que nos salve, que nos cure, que alivie de nós, às vezes, a tristeza, a angústia, o coração apertado diante de tantas realidades que a gente enfrenta, e que a gente possa dizer o mesmo: eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizer uma só palavra e sereis salvo. E assim Jesus vai encontrando fé em nós e seremos convidados a estar na mesa juntamente com Abraão, Isaque e Jacó. Um abraço, até mais.